Olá, começa agora o Rumos e Desafios Eleições 2018. A convidada de hoje é candidata ao Senado pelo Partido Socialismo e Liberdade. Silvia Ferraro, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, Gustavo, aqui na Santa Cecília TV, forma democrática, como vocês têm chamado todos os candidatos. Sim, sempre. A gente começa essa conversa à luz de uma polêmica tua na internet envolvendo um outro candidato a deputado. Eu queria que você contasse um pouco dessa história rapidamente. Então, essa polêmica foi que esse outro candidato deputado fez um vídeo, anunciando a sua candidatura e que ele expunha uma mulher com a bunda de fora e nós denunciamos esse vídeo, denunciamos inclusive para a Justiça Eleitoral de que ele deveria retirar esse vídeo porque não pode ter propaganda eleitoral que expõe o corpo de uma mulher da forma como ele fez. Esse candidato, inclusive, é um candidato que já foi acusado de tráfico de mulheres, já foi, inclusive, foragido e preso, e nós fizemos a denúncia e o Ministério Público acatou e o Ministério Público pediu, exigiu que ele retirasse essa propaganda nefasta para as mulheres do ar. Então, foi uma vitória que a gente conseguiu com essa denúncia. A gente também começa a campanha com você com o desafio de, com pouco tempo de televisão, tornar o seu nome conhecido, tornar suas propostas conhecidas. Já aí, há 3 semanas do pleito, como é que está esse desafio? Então, é um desafio muito grande porque nós temos muito pouco tempo na TV, ao contrário de outros candidatos que, além de ter o poder econômico do lado deles, tem muito tempo de TV, tem a mídia também que dá preferência para eles muitas vezes. Então, a gente corre contra o tempo, a gente se desdobra para fazer uma campanha muito nas ruas, mas também nas redes sociais. Então, assim, qualquer forma de furar esse bloqueio, qualquer forma da gente poder transmitir as nossas ideias e as nossas propostas e que essas pessoas que gostem das nossas propostas, multipliquem a nossa campanha aí pelas redes sociais, pelas ruas, no boca a boca. É uma disputa desigual no Brasil, Há partidos que têm muito tempo e há partidos que têm muito pouco tempo. Então, essa disputa é uma corrida, que nós temos muito mais obstáculos para enfrentar. E como é que está a interação nas redes sociais? A interação nas redes sociais está muito boa, ainda mais porque eu sou uma candidata feminista e agora tem uma onda aí de mulheres contra o retrocesso, contra candidatos aí machistas, misóginos, racistas. Então, nas redes sociais eu estou tendo muito apoio. Além do lado feminista, a chapa toda do PSOL aqui no estado de São Paulo, formada por educadores, a professora Elisete, candidata ao governo do estado, Daniel Cara, que já esteve aqui também, o candidato a vice-governador também é ligado à área da educação. Vai ser esse também um foco do trabalho de vocês? Com certeza, Eu sou professora há muitos anos, quase 30 anos, dando aula na rede pública, tanto estadual, já dei aula há 20 anos, e agora eu sou professora da rede pública municipal de São Paulo. Então, nós atuamos, não é só agora, na época das eleições, nós atuamos em defesa da educação pública, de qualidade para todos, e há muito tempo. Então, os professores no Brasil têm sido um dos setores que mais tem lutado contra os retrocessos, contra as reformas que retiram direitos dos trabalhadores, contra também as opressões. Então, é muito natural até que sejamos professores que estejamos agora à frente desse processo eleitoral. E de que forma que você, como senadora, vai atuar nessa área da educação? Acho que a primeira coisa é lutar para revogar as medidas que mudaram a Constituição de 1988, por exemplo, a Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos em educação, em saúde, em cultura. Então, assim, sem investimentos públicos na área da educação, não é possível você melhorar a educação, ter uma educação de qualidade, sem você valorizar os professores, sem você ter nas escolas ambientes adequados. Então, tudo isso vai ser um foco do nosso trabalho como senadora. Perfeito. A luta contra o Escola Sem Partido é outro foco de vocês, Com certeza. Esse projeto Escola Sem Partido é um projeto que está na Câmara dos Deputados, está em uma das comissões. Nós estamos lutando para que ele não passe, nem mesmo nas comissões. Se por acaso vier passar na comissão, vai direto para o Senado. Então, nosso papel no Senado é barrar projetos como esses, A gente já tem lutado para barrar esses projetos nas câmaras municipais, porque é um projeto que quer amordaçar os professores, e quer fazer com que as escolas se tornem censuras, escolas que
tanto estudantes, quanto professores, quanto a comunidade escolar não possa debater política, não possa debater os problemas do Brasil, não possa debater desigualdade social, não possa debater gênero, que é uma das questões que nós achamos fundamental, o debate sobre igualdade de gênero nas escolas, igualdade entre homens e mulheres. Homens e mulheres têm que ter os mesmos direitos e isso nós temos que ensinar tanto para as meninas, né, para as meninas serem empoderadas, quanto para os meninos não serem machistas. De que forma que você consegue ver uma escola desenvolvendo pensamento crítico em estudantes sem que os professores possam se manifestar? Não tem como desenvolver pensamento crítico sem que os professores possam dar para os estudantes todas as opções, tanto históricas, eu sou professora de história, então não tem como ensinar a história do Brasil sem você colocar todas as contradições, todos os pensamentos, né, que aconteceram na história do Brasil, na história do mundo. Então, é muito importante que a escola seja uma escola plural, que seja uma escola democrática, que seja uma escola participativa, interativa, tanto dos estudantes, dos professores, dos pais, da comunidade. E esse projeto de Escola Sem Partido, exatamente, ele quer amordaçar essa democracia, né? Então, é uma luta que nós, educadores, fazemos, mas não só nós, educadores, acho que tem que ser uma luta dos pais também, porque para os pais também interessa que seus filhos tenham acesso a todo tipo de conhecimento, e não a um pensamento único, que é o que o Escola Sem Partido quer impor para a sociedade. Quem definiria qual é esse pensamento único que seria ensinado para as crianças numa escola? Veja, o projeto deles é um projeto que não quer que nós façamos a discussão de gênero. Ou seja, a discussão do que é o machismo, do que é a luta das mulheres, do que é, inclusive, a diversidade sexual, né, que existe na nossa sociedade, não quer abordar esses temas. Então, ou não quer, por exemplo, que nós, professores, quando fazemos uma luta, uma greve, não quer que nós falemos para os nossos estudantes por que nós estamos entrando em greve. Porque eu, por exemplo, participei da greve de 20 dias agora, nesse ano, lá na Prefeitura de São Paulo, contra o prefeito Dória, né, que inclusive é um dos candidatos aí que está concorrendo ao governo, e ele fez um projeto de reforma da Previdência para nós, servidores públicos. E a reforma da Previdência é uma questão não só de nós, servidores, mas é uma questão geral da sociedade. Então, nós fizemos reuniões com os pais para explicar para os pais por que nós estávamos aderindo ao movimento. Pelo projeto Escola Sem Partido, isso não seria possível. Ou seja, nós não vamos dar uma satisfação para os pais, não vamos colocar para os pais por que nós estamos entrando numa luta. Então, assim, a escola, ela só é escola se tiver democracia. E democracia significa participação de todos, num processo coletivo de ensino e de aprendizagem. Voltando à questão feminista, as causas feministas, nós temos muito poucas mulheres senadoras hoje, apesar das mulheres serem a maioria da população. Como é que é esse trabalho de convencer mulheres a votarem em mulheres? Então, o Senado é uma das instituições mais conservadoras do Brasil, tem 81 cadeiras, só 13 mulheres. Então, é uma composição bem pequena de mulheres e, ainda assim, essas mulheres que estão lá, muitas foram eleitas pelo poder econômico, foram eleitas exatamente não para representar a maioria de nós mulheres, foram eleitas para representar uma minoria de mulheres, defendem os interesses, por exemplo, votaram na reforma trabalhista, votaram exatamente na emenda constitucional 95, que congelou os investimentos em educação, votaram no impeachment. Então, assim, também não basta ser mulher, nós queremos mulheres que representem o interesse da maioria das mulheres, que são mulheres trabalhadoras, que são mulheres lutadoras. Mas a gente quer nessas eleições, a gente está sentindo que tem um espaço maior para essa discussão com a sociedade e tem muita gente, inclusive, dizendo que só vai votar em mulher, que está fazendo a listinha de mulheres porque quer ver mulheres ocupando o espaço da política e nós estamos fazendo esse debate também. Nós queremos ocupar esse espaço com uma mulher feminista, uma mulher que leva a bandeira das causas, dos direitos das mulheres para o Senado. Existe uma ilusão, em conversa aqui com o Guilherme Boulos, seu candidato a presidente, aqui no Rumos e Desafios mesmo, ele diz que é ilusório essa coisa de dizer que é de defesa das minorias, porque mulheres são a maioria da população, negros e pardos são a maioria da população, quer dizer, não se estaria governando para minorias ao se priorizar. É por aí.
Sim, é pela maioria, porque se nós formos juntar as mulheres, negros e negras e a população LGBT, nós vamos ter a maioria da sociedade. Então, não é uma política para minorias, é uma política para setores que são discriminados, que são oprimidos. Mulheres ganham, em média, no Brasil, 30% a menos do que os homens. Mulheres aqui no Brasil é o 5º país com maior número de feminicídio, né? Nós somos... estupradas aqui no Brasil, são 164 estupros por dia, né? Nós somos violentadas, né, através da violência, que é esse número que eu falei, o 5º país no mundo com maior índice de feminicídio. Então, assim, aquele parlamentar que não levar essas bandeiras e essas causas não vai estar governando para a maioria, não vai estar legislando para a maioria. Então, nós precisamos agora ter política para essas maiorias, que somos nós, mulheres trabalhadoras, né? Mulheres negras, que são a maioria também, né? Então, para esses setores que nós queremos ser representantes. A gente bate esse papo sobre a memória recente da agressão ao candidato à presidência Jair Bolsonaro. Tivemos aí recentemente também o ataque ao comitê do Guilherme Boulos, lá em São Paulo, o ataque a tiros à caravana do ex-presidente Lula em Curitiba. Sem querer entrar na questão da agressão em si, mas da profunda divisão que a gente vive. Como é que se vence isso, Silvia? Nós tivemos também a execução da Marielle Franco no Rio de Janeiro, só para relembrar. Completou semana passada. Sexta-feira fez 6 meses em que a gente ainda não sabe quem matou a Marielle, né? Então, nós achamos que esse tipo de agressões, ou às vezes não são agressões, são execuções, assassinatos, é extremamente lamentável, né? Temos que repudiar qualquer tipo de ações como essas, e ao mesmo tempo que também temos que repudiar o discurso do ódio, o discurso da intolerância, o discurso da discriminação, o discurso que gera violência, que quer armar a população, que quer combater ódio com mais ódio, violência com mais violência, porque isso só vai, né, gerando mais ainda esse clima, né, esse ambiente de divisão profunda, né? A divisão, ela existe, porque a divisão no nosso país é uma divisão de interesses opostos. Há aqueles que se interessam de defender os privilégios, e os privilégios de uma minoria, do 1% dos super ricos. Tem 1% da população que detém a riqueza de mais de 50% da população. Esse 1% não quer perder seus privilégios. E essa maioria luta para que a riqueza seja dividida, para que nós tenhamos emprego, para que nós tenhamos saúde, para que nós tenhamos educação, cultura, lazer, é tudo o que a gente quer. Só que para a gente ter isso, a gente precisa combater o privilégio desses 1%. E esse 1% não quer deixar. E aí é que vem o conflito, né? E esse conflito, ele é inevitável, mas esse conflito tem que ser disputado no campo das ideias, no campo democrático, e não no campo, né, de uma geração de violência, de ódio, porque isso não leva a nada, né? Uhum. Nós temos aí várias mulheres candidatas esse ano ao Senado aqui por São Paulo. Como é que está a interação, inclusive, com as outras candidatas, com a Cidinha, com a Mara? Temos outros nomes aí, né? Ainda não tive oportunidade de participar de nenhum debate. Infelizmente, não estão tendo debates, né, na televisão entre candidatos ao Senado. Então, ainda não as conheci pessoalmente, mas aquilo que eu estava falando, né? Apesar de termos algumas candidatas mulheres, nem todas estão afinadas com aquilo que nós pensamos, né? Então, eu sou uma candidata feminista e, além disso, defendo a revogação de todas as medidas do governo Temer, que, inclusive, essas candidatas, muitas votaram nas medidas, né? Votaram na reforma trabalhista, votaram, inclusive, no golpe, votaram no impeachment. Então, assim, a gente acha que temos que ter, as mulheres têm que ocupar o espaço, mas quais mulheres? As mulheres que defendem exatamente o interesse da maioria das mulheres. Perfeito. O Rumos e Desafios Eleições 2018 vai para um rápido intervalo. A gente volta já. O Rumos e Desafios está de volta. Hoje a gente conversa com Silvia Ferraro, candidata do PSOL ao Senado. Silvia, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre as causas feministas e sobre educação. Além destas, quais vão ser as tuas outras bandeiras no Senado?
Essas vão ser as principais, né? Então, nós temos aí, dentro da questão da defesa do direito das mulheres, 5 bandeiras principais. Uma que é 1% do PIB para o combate à violência contra a mulher, porque hoje nós temos leis muito importantes, que é a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, mas nós não temos recursos de investimentos para criar os centros de atendimento às mulheres vítimas de violência, não temos delegacias 24 horas, então a gente quer fazer disso uma bandeira principal. Além disso, nós temos a defesa, né, de ter recursos para creches, a demanda de creches no nosso país aumenta muito e as mães, né, e as crianças não estão tendo direito garantido às creches. Nós temos a bandeira da questão do salário igual, né, para homens e mulheres. Então, assim, cada empresa que não pagar salário igual será punida, né, no rigor aí, porque não só punida, mas também terá uma lista para que as pessoas não comprem mais nada dessas empresas, né? As empresas têm que se comprometer de pagar os mesmos salários entre homens e mulheres. A questão da legalização do aborto é uma outra bandeira que nós temos. No nosso país, a gente tem uma legislação retrógrada em relação a isso, que faz com que mulheres extremamente pobres, mulheres, na sua maioria mulheres negras, trabalhadoras, acabem morrendo ou acabem sendo presas por conta dessa questão. Então, é uma questão que nós queremos debater com a sociedade. E a questão do Escola Sem Partido, que nós já abordamos. Além disso, revogação de todas as medidas do governo Temer. Revogação da Emenda Constitucional 95, revogação da reforma trabalhista, revogação da terceirização irrestrita, revogação da reforma do ensino médio. Então, tem muita coisa para batalhar para a gente revogar. A gente fala assim, como é que nós vamos avançar sem revogar aquilo que foram os retrocessos? Então, a gente quer revogar aquilo que foram retrocessos e, além disso, a defesa do serviço público, né, contra as privatizações, a defesa do pré-sal, a defesa de uma Petrobras. Aqui nós estamos na Baixada Santista e a questão do petróleo é estratégico para o Brasil. Então, a gente defende que o petróleo, que essa matéria-prima tão importante, ela seja do Brasil, seja nossa, do nosso país, não seja vendida a outras empresas estrangeiras. A gente defende uma Petrobras 100% estatal. Então, todas essas bandeiras nós vamos estar levando lá no Senado. Eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória, da tua história de vida, inclusive antes de política, interesse pela história, se tem a ver também com a política, é isso? Eu nasci em Campinas, eu comecei a me engajar nos movimentos sociais na década de 80, ainda com muito jovem, mais ou menos uns 13 anos, na época na Pastoral da Juventude Estudantil, né, através da Igreja Católica, e lá eu comecei a participar do movimento estudantil. A gente estava numa época de derrubada da ditadura militar no Brasil, onde nós estávamos construindo grêmios livres nas escolas. Então, eu fiz parte da construção do Grêmio Livre na minha escola, na época, o Colégio Técnico da Unicamp. Depois, eu participei da União dos Estudantes Secundaristas da minha cidade e começamos a formar grêmios livres, né, no movimento estudantil em várias escolas. A partir disso, eu comecei a me interessar mais por política, mais por participação. O primeiro partido que eu participei foi o PT, né? Depois mudei para o PSTU e hoje estou no PSOL. E fiz Unicamp, fiz História na Unicamp, né? O curso de História é um curso bastante político também, tinha a ver com as minhas opções. E como professora, né, no primeiro ano de faculdade eu já comecei a dar aulas na rede pública. Como professora eu já me engajei na luta pela educação. Então participei de todos os movimentos de professores, né, tanto do final dos anos 80 quanto da década de 90 e continuo participando até hoje, né? Minha opção de dar aulas na escola pública e defender a escola pública. Você falou de grêmios estudantis, eu acho que é uma outra forma de participação e de iniciação também, de pensamento crítico importante, né? Com certeza, inclusive na escola atual que eu trabalho, eu estou ajudando aí no comecinho do ano, ajudei na formação, aí no embrião de grêmio estudantil, porque eu acho que quando os jovens começam a participar desde cedo, né, política não é só carreira, né, a gente encara muitas vezes a política como quem está nos cargos políticos, né? Na verdade, a política é a
participação que você tem de transformação, tanto do seu local que você estuda, do seu trabalho e da vida em comunidade. Então, essa é uma atuação política que, independente de você estar concorrendo a um cargo ou não, você tem que ter, né? Nós somos seres políticos, né? Muitas vezes as pessoas não querem debater política, e isso é um erro, porque se nós não debatermos política, outros vão debater por nós e outros vão governar por nós. E nós acreditamos numa democracia direta, participativa, em que nós, pessoas comuns, né? Inclusive um dos meus slogans de campanha é que eu sou uma de nós, né? Uma de nós, um de nós é capaz de atuar politicamente, é capaz de coletivamente fazer as transformações que o Brasil precisa. Você falou que antes do PSOL você atuou no PT e no PSTU. Como é que foram essas mudanças e o porquê delas? Por que agora no PSOL? Não, eu saí do PSTU e vim para o PSOL muito por conta da questão do golpe de 2016, né? Eu não tive acordo com a posição na época do partido de que era de se abster, de não se posicionar categoricamente contra o golpe, contra o impeachment. Então, nós saímos, um grupo muito grande, né? Saímos do PSTU e fomos para o PSOL, porque acreditamos, né? Vimos, né, que o PSOL atuou muito bem. O PSOL, apesar de ser oposição de esquerda aos governos do PT, não concordava com o ajuste fiscal, por exemplo, que estava sendo aplicado pelo último governo da Dilma, mas na época do impeachment teve um posicionamento categórico de ser contra o impeachment. Então, isso fez com que nós nos aproximássemos do PSOL, e eu estou muito feliz no PSOL. Eu acho que hoje é um partido que é coerente, né, porque não faz acordos, não faz alianças, né, com o latifúndio, com o agronegócio, com grandes empresários, né, mantém a sua coerência, não faz acordos com os golpistas, mantém a sua coerência, agora apresentando a chapa aí de Guilherme Boulos, que é um líder do MTST, com a Sônia Guajajara, que é uma líder indígena. Então, isso para nós é motivo de orgulho. Senadores, eles representam especificamente o Estado, né, pelo qual eles foram eleitos. De que forma que você, como senadora, pode ajudar também São Paulo a recuperar o protagonismo e a liderança que ele vem perdendo ao longo dos anos? São Paulo é o estado mais rico do Brasil, é um estado que tem, primeiro, né, riqueza de matéria-prima. Por exemplo, a questão do petróleo, né? Aqui, a própria Baixada Santista tem uma riqueza imensa, né? Então, assim, defender as riquezas do estado, né, da sanha aí do capital internacional, de querer tomar essas riquezas nossas, defender que o povo aqui de São Paulo não pague mais, por exemplo, uma taxa absurda de pedágios, né? Eu tenho andado pelos interiores e eu vejo que para ir de uma cidade para outra você paga uma fortuna, né? Então, assim, é absurdo que a gente... Tudo bem, nós queremos ter rodovias né, estruturadas, mas pagar o que se paga de pedágio no estado de São Paulo é absurdo. Então, nós queremos... Outra coisa, né? A gente acha que nós vamos representar São Paulo, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma visão de conjunto do Brasil. Então, os nossos projetos, eles são para São Paulo, mas também para o conjunto do nosso país. O cenário perfeito talvez fosse Guilherme Boulos na presidência, Lisete Arelaro aqui no governo do Estado e você eleita senadora. Seria o mundo perfeito. No caso de você ser eleita, mas ter um presidente de oposição, de ter um governador que não seja também do seu partido, muda a sua postura, muda o seu trabalho, como é que vai ser isso? Então, nós estamos fazendo o possível nessas eleições para que todos nós sejamos eleitos, para que o Guilherme seja eleito, para que a Lisete seja eleita, para que nós, candidatos ao Senado, sejamos eleitos. Mas o que nós dizemos, né, é o seguinte: nós só vamos conseguir fazer as mudanças que o Brasil precisa se nós tivermos mobilização popular. E se eu for eleita para poder colocar todos esses projetos em prática, né, para poder enfrentar, inclusive, esses interesses que vão continuar tendo no próprio Congresso Nacional opostos aos interesses da maioria da população, nós vamos precisar mobilizar a população. Então, só é possível levar essas bandeiras à frente muito conectada, né, muito sintonizada com esses movimentos sociais, movimentos de mulheres, movimentos pela moradia, movimentos em defesa da Petrobras. Então, assim, o nosso mandato vai estar profundamente conectado aos movimentos sociais, né? E vamos atuar juntos, né, com essa mobilização para que a gente possa ter vitórias lá no Congresso Nacional.
Como é que tem sido o teu dia a dia? O quanto a campanha bagunçou a tua vida? É um dia a dia que você acorda cedo e já vai para as atividades e termina à noite. É um dia bastante corrido. Mas, assim, eu acho que a disposição, né, a energia, a garra que nós estamos tendo nessas eleições, nós do PSOL, ela é fundamental, porque o que nós queremos é muito profundo. Nós queremos mudanças profundas no nosso país. Nós queremos combater a desigualdade gritante que nós temos, em que em 2 anos, 6 milhões de pessoas entraram na extrema pobreza. Tem pessoas em São Paulo, que é o estado mais rico do país, e na extrema pobreza, ou seja, passando fome, né? Tem pessoas que estão morrendo porque vão no posto de saúde e só tem dipirona, né? Tem pessoas que, mulheres, né, morrem 7 mulheres por dia no Brasil, não estou falando de São Paulo, no Brasil por conta de violência machista. Então, assim, esses problemas, eles são tão grandes que o que nós podemos fazer é o mínimo, é dedicar o nosso tempo e a nossa energia a fazer esse debate com a sociedade e utilizar a campanha eleitoral para isso. Perfeito. A gente está chegando já no finalzinho da entrevista. Eu queria deixar estes 2 minutos finais para você falar diretamente com quem está assistindo a gente e deixar uma mensagem. Nesses 2 minutos eu queria falar de 2 coisas. A primeira coisa é que nós, mulheres, estamos num movimento muito importante, né, contra esse discurso de ódio, esse machismo, esse racismo. Não sei se vocês estão acompanhando, mas mais de 2 milhões de mulheres estão num grupo, né, contra um determinado candidato que tem feito aí esse discurso machista, que mulher tem mesmo que ganhar menos que homem, né, que mulher é inferior, que mulher é fraquejada. Então, nós estamos num movimento muito importante. Dia 29, nós mulheres vamos estar nas ruas contra isso, né, contra ele, e é um movimento que tem nos animado, né, e eu sou parte desse movimento e nós estamos juntas, né, queria falar especialmente para as mulheres, estamos juntas no combate a todos esses retrocessos. E a segunda coisa que eu quero falar é que leiam as nossas propostas através do site, através do Instagram, né? Nos sigam nas redes sociais, na página, sigam também Guilherme Boulos, Lisete, porque nós somos a única chapa, a única proposta que tem coerência, né? E nesse primeiro turno nós precisamos votar naquilo que nós acreditamos, precisamos votar nos nossos sonhos, nos nossos ideais, nas propostas que vão realmente mudar essa estrutura desigual que existe no Brasil. Então, assim, nós estamos numa campanha muito bonita, muito empolgante, muito animada. Nós temos certeza de que o povo brasileiro, o povo pobre, o povo trabalhador está tomando consciência, né, das mazelas que têm sido colocadas aí por esse governo Temer, e nós queremos com essas eleições virar esse jogo. Para virar o jogo, nós estamos nessas eleições pedindo voto para as nossas candidaturas. Eu sou candidata a senadora, meu número é 500, uma candidata mulher, mãe, feminista, professora, e que está nessa campanha com o coração e com a alma aí para a gente fazer as mudanças que o Brasil precisa. O Rumos e Desafios Eleições 2018 é uma iniciativa da Universidade Santa Cecília e da Santa Cecília TV. Nós estamos recebendo todos os candidatos ao Senado, ao Governo do Estado e à Presidência da República para discutir as grandes questões. A convidada de hoje, Silvia Ferraro, candidata do PSOL ao Senado. Silvia, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada aqui pela Santa Cecília TV. Obrigado pela gentileza. O Rumos e Desafios volta no próximo programa. A gente se vê.